Boa tarde, doutor Anselmo. Boa tarde, Milene. Como vai? Tudo bem? Bem, o senhor, seja muito bem-vindo, doutor Anselmo. Eu vou chamar a corte. Obrigado. Milene, tô tendo problemas aqui no vídeo, tá? Eu não estou conseguindo acionar, não sei o que está acontecendo. Ele está inativo, tá? Sim, sim. Sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que estão presentes em mais uma sessão de julgamento. Foco no presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Lages. Na tela, no canto direito superior, o logo do TRE, no canto direito inferior, janela de Libras com intérprete. Não houver nenhuma alteração, necessidade de alteração, declara a ata aprovada. Ata aprovada. Então, sejam bem-vindos, meus pares, a senhora Procuradora Regional Eleitoral, os advogados que estão aqui presentes, na pessoa do doutor Fábio Lobato, que está aqui, né, e você que nos acompanha nas redes sociais. Começaremos, cumprimento também o doutor José Célio, da DPU, o doutor Anselmo Gonçalves, que justificadamente estará hoje conosco por videoconferência, e anuncio que serão retirados de pauta o item 4, que é o embargo de declaração na AIGE 601.484 de 2022, embargante a coligação Amapá para Todos, Solidariedade, União, PP, PL, Federação PSB, Cidadania, PDT e Republicanos, além de Clécio Luiz Vilhena Vieira, e embargados coligação para Mudar de Verdade, mais Jaime Domingos Nunes e Liliane Araújo de Carvalho Albuquerque. Esse processo será retirado de pauta. Na barra inferior, 16 e 7, 22 de 7 de 2024. 52ª sessão judiciária ordinária, mais ampla do plenário. São os embargos, não é isso? Embargo de declaração. Isto. Eu estou, Excelência, transformando em diligência, porque não houve intimação dos embargados. Então, eu transformo em diligência determinando a intimação dos embargados. Perfeito. Então, esse está transformado em diligência. Eu acho que era esse, o doutor José Célio certamente iria atuar nesse, salvo engano, não sei. Mas o outro que será também de retirada de pauta é o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 601.225 de 2022. A embargante é Silvia Nobre Lopes, embargada é Ministério Público Eleitoral. O doutor Anselmo está conosco, acho que... Anselmo, tudo bem? Tudo bem, doutor? Está retirado esse de pauta também?
Da minha parte, não tem nenhuma razão para retirar. Imagem ampla do Posso plenário. julgar. O juiz Anselmo Gonçalves Esse fala, artigo tá porém não retirado, aparece esse na aqui tela. fica. Vamos então começar primeiro. Foco no porque desembargador temos João advogados Lage. interessados aqui presencialmente, doutor Anselmo e a todos que nos acompanham, e será julgamento em conjunto, na verdade, continuação de julgamento em conjunto da AIGE 601.549 de 2022 e da AM 601.622 de 2022 e também da AM 600.007 de 2023, em que são investigantes, são partes Pedro Filé Lourenço da Costa Neto, Alexandre Ramos da Costa, Sandra Almeida Nunes, Jaime da Silva Pérez e outros, e o Ministério Público Eleitoral, mas também em outras ações, Arnóbio Flecha Nascimento. São julgamentos conjuntos, aliás, é a continuação de julgamento, e o placar que até agora se afigura é ações conhecidas e, no mérito, há 3 votos para julgar procedente as ações e pediu vista, na ocasião, a ilustre juíza Tina Souza e Paola Santos. Ambas pediram vistas em conjunto. É isso, não é? Então, passamos a palavra à ilustre juíza Tina Souza para o seu voto de vista. Um minutinho, doutora Tina. Imagem ampla do plenário. Agora sim. Doutora Tina, Vossa Excelência, boa tarde, está com a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhor presidente. E demais Foco na pares, juíza Tina Souza. Ela é branca, de cabelos castanhos claros, excelentíssimos lisos, longos, advogados usa leve presentes no maquiagem, plenário, traje a toga preta. serventuários, advogado presente também de forma virtual, aqueles que nos assistem pela plataforma do YouTube. Senhor presidente, eu pedi vista dos autos porque precisava realmente me debruçar sobre algumas questões que me chamaram a atenção após ouvir as manifestações dos ilustres advogados, da representante do Ministério Público e do voto proferido pelo eminente relator, desembargador Carmo Antônio, que foi acompanhado pelo juiz Anselmo Gonçalves. Excelências, como bem expôs o juiz relator, estamos tratando de 3 ações autônomas, sendo uma de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, proposta por Alexandre Ramos da Costa e Pedro Filé Lourenço da Costa Neto, e uma ação de impugnação de mandato eletivo, uma AIME, proposta por Arnóbio Flecha Nascimento e Pedro Filé Lourenço da Costa Neto, e outra AIME proposta pelo Ministério Público Eleitoral, todas em desfavor do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e seus candidatos nas eleições para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. O DRAP do PTB foi deferido com 23 integrantes, sendo 15 homens, equivale a 65,22%, e 8 mulheres, 34,78%. Consta nos autos a renúncia expressa de 2 candidatas, as irmãs Joaquina da Silva Ramos e Maria Trindade da Silva Ramos, após o deferimento do DRAP e antes do prazo de 20 dias das eleições, sem que houvesse a substituição dessas candidaturas femininas pelo partido na forma do artigo 13 da Lei 9.504, de 97. O DRAP do partido foi deferido em 25 de agosto de 2022, cujo acórdão do TRE-AP recebeu o número 7280 de 2022 e transitou em julgado em 28 de 8 de 2022. Após a proclamação do resultado da eleição, os atores indicaram Sandra de Almeida Nunes como tendo recebido uma quantidade ínfima de votos, 2 votos, e ausência da prática de atos de campanha, o que, em tese, configuraria fraude à cota de gênero. Excelências, tentarei ser breve e objetiva. Temos aqui 2 situações. A primeira diz respeito à renúncia de 2 candidatas mulheres após o deferimento do DRAP. Ambos foram devidamente homologados pelo juiz relator e o DRAP deferido transitou em julgado.
Ora, reputo que, nesse ponto, não há que se falar em fraude à cota de gênero, uma vez que todo o procedimento de renúncia foi cumprido pelas candidatas em conformidade ao disposto no artigo 69 da Resolução 23.609 de 2019 do TSE. O ato de renúncia foi expresso em documento datado, com firma reconhecida em cartório, juntado aos autos do pedido de registro de candidatura e homologado pelo juízo, tudo isso antes da eleição. E, de repente, com o resultado das urnas, esse ato jurídico perfeito se transmuta em fraude? Estamos falando de um DRAP deferido com trânsito em julgado. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 20 da Resolução 23.609 de 2024 do TSE, a anulação do DRAP e a cassação de diplomas ou mandatos de todas as candidatas e candidatos a ele vinculados somente será possível se ficar constatada a utilização de candidatura feminina fictícia. Com devida vênia ao ilustre relator, não é possível atribuir a pecha de candidaturas fictícias na hipótese dos autos, diante da ocorrência dos atos jurídicos perfeitos, que foram as renúncias das candidaturas. A jurisprudência já consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é categórica no sentido de que, para que haja a desconstituição da coisa julgada, no caso do DRAP, e a consequente nulidade dos votos atribuídos aos candidatos a ele vinculados, e ainda a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos e o recálculo dos do quociente eleitoral e partidário, veja-se a gravidade disso, é necessário o reconhecimento da fraude ao disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504 de 97. A fraude à cota de gênero está bem delineada no enunciado da súmula 73 do TSE, que faço questão de destacar. Abro aspas. A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir. Número 1, votação zerada ou inexpressiva. Número 2, prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante. E 3, ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará, a linha A, a cassação do demonstrativo de regularidade dos atos partidários, o DRAP, da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dele. Linha B, a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta nas hipóteses da ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE, e a linha C, a nulidade dos votos obtidos pelo partido com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, do artigo 222 do Código Eleitoral, inclusive para fins de aplicação do artigo 224 do mesmo Código Eleitoral. Reconhecer a fraude à cota de gênero é reconhecer a existência de um ilícito. No caso das irmãs Joaquina e Maria, independentemente dos motivos, os atos de renúncia foram ilícitos e em perfeita harmonia com a norma regente, não havendo, portanto, margem para que se reconheça a fraude à cota de gênero, com a força avassaladora capaz de romper os pesados grilhões do trânsito em julgado. Nesse aspecto, trago à lembrança a fala do excelentíssimo presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, no recente Congresso Internacional de Direito Eleitoral, realizado na cidade de Belém, no início desse mês, no estado do Pará, permitindo parafraseá-lo, quando asseverou que é criticável a atuação do magistrado eleitoral quando joga, entre aspas, joga na tela
a súmula 73, sem se preocupar com os argumentos que a defesa traz para justificar a fraude. Diria eu, sem se preocupar com as nuances do caso concreto, já que aqui não há falar em fraude. Pois bem, quanto a Sandra Almeida Nunes, como destacado no voto do eminente relator, restou suficientemente demonstrado nos autos que sua desistência da candidatura não se deu com o intuito de fraudar ou macular o percentual das candidaturas femininas como candidatura fictícia, mas em razão de forte motivo pessoal pelo desaparecimento de seu filho durante o período da campanha eleitoral. Outro sim, destaco que, se houve desistência das candidatas, a ausência de votos era consequência esperada, ou o eleitor votaria em alguém que sequer é candidato ou candidata. Por isso, atribuir a pecha de candidatura laranja, entre aspas, para uma mulher equivale a arrancá-la da política. É negar a ela a possibilidade de pôr seu nome à disposição do povo para servir-lhe de representante, mormente quando emerge de pequenas lideranças que se formam dentro das passarelas dos bairros periféricos, nos ouvidos das pessoas que frequentam igrejas ou pequenas associações de diversos setores da sociedade. Reputo veementemente que a aplicação da letra fria da norma, principalmente de suas consequências, deve sempre ser feita mediante análise fática de cada situação, inclusive com a mitigação necessária, como é o caso que ora se julga. Falo isso porque estou convencida de que estas mulheres não se submeteram a qualquer manobra que leve à conclusão de ocorrência de fraude à cota da candidatura de mulheres. Entender de forma diversa é permitir que uma norma criada para proteger o direito democrático de uma mulher lançar-se na política seja usada para alijá-la e jogá-la para fora dela, e ainda rotulá-la de fraudadora. E se outra qualquer circunstância não lhe sobrevier, permanece o foco na juíza Tina Souza. Para uma pessoa honrada sentir-se desencorajada ainda mais, já que a legislação, como hoje está, a toda tentativa de fazer garantir tal direito é deficitária e dá aso para todo tipo de fraude. Nisso também tocou a fala do excelentíssimo presidente João Lages, no evento que citei. E sequer lhe garante às mulheres a paridade de recursos com candidatos homens, cenário que, presente fosse, já traria significante mudança. De outra parte, tenho que imputar ao partido severa consequência, que é a cassação do DRAP, atingindo em última análise a soberana vontade popular, não é a melhor decisão, mormente quando não se encontra irregularidade nas candidaturas femininas, como no caso. Aliás, admitir que o partido indicasse novo nome de mulher para substituir aquela que renunciou às vésperas da eleição, aí sim, no meu sentir, seria dar ares de regularidade a alguma coisa feita apenas para cumprir o rigor da norma, porquanto quase nada se poderia fazer como atos de campanha que fosse capaz de arrebanhar significativa ou mesmo razoável votação. É bem verdade que o TSE tem considerado apenas o elemento material como suficiente para caracterizar o descumprimento das normas, sobrando desimportante a vontade do candidato ao cometimento do ilícito em tela. Mas, quanto a este último aspecto, vazio é o argumento, eis que não se pode concluir, como alhures dito, que tal tenha ocorrido. Sobra, por fim, neste arrazoado, a exigência matemática quanto ao número mínimo de mulheres que integrem o DRAP, a fim de cumprir as exigências estabelecidas no artigo 17, parágrafo 4º da Resolução 23.609 de 2019, com redação dada pela Resolução 23.675 de 2021 do TSE,
como risco para o partido, caso haja indeferimento de eventual candidatura feminina, o que comparo a verdadeiro exercício de futurismo, posto que muitas podem ser as intercorrências posteriores ao registro e até mesmo a homologação do DRAP, tal qual aqui ocorreu. Uma candidatura indeferida e 2 renúncias não fraudulentas, porque decorrentes de força maior, forçam o desequilíbrio da balança entre o justo e o legal, caso não considerado o caso concreto. Assim, excelências, com todas as venhas ao bem lançado voto do juiz relator, não conheço aqui a presença do ilícito constante da fraude à cota de gênero que justifique gravosa consequência da cassação do DRAP, do PTB, nas eleições de 2022 para o cargo de deputado estadual e a consequente nulidade dos votos conferidos ao partido e ainda a cassação do diploma do candidato eleito e dos suplentes e demais consequências elencadas na súmula 73 do TSE, razões pelas quais voto pela improcedência de todas as ações e é como voto, excelências. Obrigado, doutora Tina. Com voto a juíza Paola Santos. Presidente. Foco na juíza Paola Santos. Eleitoral, ela é branca, de cabelos castanhos escuros, aloirados nas pontas, lisos, longos. Usa leve maquiagem e traja a toga preta. Em conjunto com a doutora Tina, para fazer uma melhor análise do caderno probatório, em razão do que foi sustentado na tribuna pelos patronos dos investigados, acerca de pontos que suscitaram relevantes dúvidas para minha formação de convicção e que eles mereciam inequivocamente ser ponderados com maior cautela. Então, com todas as venhas ao voto do eminente relator, é relevante destacar alguns pontos aqui acerca dos fatos em análise. O fundamento pelo qual o relator ele chegou à conclusão da existência de fraude à cota de gênero foi a candidatura supostamente artificiosa das irmãs Joaquina da Silva Ramos e Maria Trindade da Silva Ramos e de Sandra de Almeida Nunes. De início, é imperioso evidenciar que houve formalização do pedido de renúncia de 2 das candidatas, as quais possuem pleno e restrito direito de fazê-lo, a qual foi, inclusive, homologado judicialmente. Desta feita, se observa que, no exercício de uma garantia legalmente assegurada a qualquer cidadão, 2 das supostas candidaturas fraudulentas obedeceram fielmente à legislação pertinente e desistiram de participar do pleito. Portanto, da detida análise do caderno probatório, não se pode concluir que essas circunstâncias, nos moldes em que foi delineada, em cotejo com as demais provas produzidas, conduz à constatação da ocorrência de fraude. Demais disso, o relator indica a ínfima votação de Sandra de Almeida Nunes como argumento para também fundamentar a existência de fraude. Ocorre que, como se verifica nos autos da prestação de contas da então candidata, a PCE 0601-096, de 2022, os recursos financeiros movimentados na campanha são todos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e somam um valor total de R$ 15.000, o que, como é sabido, é um montante irrisório se comparado com os recursos utilizados pelos candidatos eleitos ao mesmo cargo. A título de exemplo, trago os valores movimentados na campanha de 4 dos deputados estaduais mais votados nas eleições de 2022. Primeiro, o delegado Inácio obteve 14.163 votos e declarou na sua prestação de contas uma receita de R$ 125.260. Já que JK obteve 12.539 votos e declarou na prestação de contas uma receita de R$ 147.750. Zeneide Costa obteve 11.547 votos e declarou na prestação de contas uma receita de R$ 257.700. Aline Serrão obteve 11.017 votos e declarou na sua prestação de contas uma receita de R$ 91.938. A simples análise de tais dados permite notar com facilidade que os escassos recursos de que disponha
Sandra de Almeida Nunes, não permitiram que a então candidata fizesse uma campanha notória, estivesse minimamente competitiva em relação aos demais candidatos, ou mesmo que obtivesse uma quantidade expressiva de votos. Ressalta-se ainda que a votação não foi nula, o que poderia, sim, ser indicativo da existência de fraude. Mas, em se tratando de candidata que não possuía vasta vida pregressa no âmbito de política local e que dispunha de poucos recursos financeiros para custear a campanha, deve ser entendido condizente dentro desse contexto. Portanto, a necessidade da existência de provas robustas que demonstrem um comportamento voltado exclusivamente para burlar a regra prevista no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei das Eleições impede que, no caso dos autos, chegue-se à conclusão de que, de fato, ocorreu a fraude alegada. Acerca do ponto, o Tribunal Superior Eleitoral é uníssono ao defender que a fraude não pode ser presumida e deve ser comprovada por meio de conteúdo substancial de evidências e fatos que sustentem um decreto condenatório. Por oportuno, eu trago à colação uma ementa do agravo regimental em recurso especial eleitoral, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, publicada no DJE de agosto de 2020, cujos fundamentos são: a prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Além disso, apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente à caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e pessoais não controláveis pelo Poder Judiciário. Na espécie, a moldura fática extraída do aresto, a cor, não demonstra o cometimento de ilícito eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de atos de campanha e baixa votação das duas mulheres cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, sem evidências de má-fé. Portanto, excelências, o que se constata na espécie é de que, da análise do conteúdo probatório, não se verificam provas e nem mesmo indícios contundentes para que se reconheça a existência de candidaturas fraudulentas com o objetivo de violar a cota de gênero. Não obstante, eu reitero a visão pessoal de que o julgamento procedente de ações que discutem a ocorrência dessa burla deve ser feito com bastante ponderação, na medida em que, a despeito de cumprir a norma que visa assegurar uma política afirmativa de incentivo a candidaturas femininas, pode-se estar a afastar ainda mais as mulheres do cenário político ao impormos sanções graves em situações que não se pode concluir de maneira inequívoca pela violação à legislação vigente. Diante dessas considerações, peço venha ao relator, acompanho integralmente a divergência, bem como também voto pela improcedência de todas as ações. É como voto. Perfeito, obrigado, doutora Paola. O processo vai ser... Foco no desembargador João Lage. Em julgamento amanhã, porque falta o voto do juiz Rivaldo Valente, que não está hoje, justificadamente está ausente hoje, mas já confirmou aqui com a Sejude que amanhã estará apto a proferir o seu voto, e esse processo, então, será trazido em mesa na sessão de amanhã. Mas eu anuncio provisoriamente o resultado, né? Então, após os votos dos juízes Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves e Paulo Madeira, julgando parcialmente procedente a AIGE e procedente às AIMES, divergiram as juízas Tina Souza e Paola Santos, julgando improcedente todas as ações. Então, inclua-se o processo na sessão de amanhã para a continuidade dos votos dos juízes Rivaldo Valente e João Lages. Doutor Fábio, doutor Severo, vossas excelências estavam acompanhando, né? Acho que as senhoras também estavam acompanhando esse processo. Foco no auditório. Realizaremos amanhã, se Deus quiser. Agora foco no desembargador João Lage. De qualquer forma, muito obrigado pela presença, é sempre bom tê-los. Vamos chamar, eu não sei, o doutor José Célio também da Procuradoria estava acompanhando, eu acho que esse, não era isso, doutor José Célio? Era isso. Isso, querendo ficar conosco, será sempre um prazer, doutor, mas, de qualquer forma, amanhã continuaremos, tá? Perfeito. Prazer é o nosso. Perfeito. Chamo aí, então, em julgamento, o item 5 da pauta, embargos de declaração na prestação de contas eleitoral
eleitorais 601.225 de 2022. O relator é o juiz Anselmo Gonçalves, a embargante é Silvia Nobre Lopes, embargado Ministério Público Federal, e comporão a turma julgadora os juízes Normande Souza, Tina Souza, Paola Santos, Carmo Antônio e João Lages. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral. Imagem ampla do plenário, o juiz Anselmo Gonçalves fala, porém não aparece na tela. Silvia Nobre Lopes, em face do acórdão TRE-AP número 8392 de 2024, por meio do qual o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá desaprovou a prestação de contas da hora embargante. Em síntese, a embargante, ao alegar omissão e contradição no acórdão regional, apresentou os seguintes tópicos: a. Inobservância do artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE número 23.607 de 2019. B. Contradição acerca da preclusão aventada no acórdão embargado. C. Omissão acerca da fragilidade das provas juntadas pelo Ministério Público. E D. Inconsistência dos entendimentos firmados pela turma julgadora e a inobservância do princípio da isonomia. Ao final, requeriu o conhecimento e o acolhimento dos embargos. Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração e, no mérito, pelo não acolhimento. É o voto. É o relatório, aliás. Vossa Excelência pode prosseguir, doutor Anselmo. Conforme narrado, trata-se de embargo de declaração posta por Silvia Nobre Lopes. Os embargos, no caso, eles são tempestivos, e adequados, razão pela qual eu conheço do presente recurso. Ok, conhecido, não há divergência, pode prosseguir. Os embargos, no caso, foram alegados omissões e contradições. Sob a alegação de omissão, a embargante diz que o acórdão não observou o artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Ocorre que esse dispositivo versa sobre o desrespeito aos limites de gastos de campanha, tópico que não foi levantado nem pela unidade técnica nem pelo Ministério Público Eleitoral. Logo, é tema irrelevante para o caso concreto. Além disso, afirma a interessada que, na decisão impugnada, há, abro aspas, vinculação entre os autos da prestação de contas e da representação judicial, o que é vedado por força normativa, conforme discorrido alhures, fecho aspas. Entretanto, essa declaração está completamente dissociada da realidade do julgado, no qual está explícito que há independência entre essas espécies de processos. Ainda sobre a presença de omissão, a parte diz que o acórdão não se manifestou sobre a afirmada fragilidade das provas apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral. Entretanto, essa alegação é de mérito. Aqui, na verdade, o embargante, quando alega ausência de robustez no conjunto probatório, apenas busca a rediscussão da causa, não obstante o pronunciamento exauriente desta Corte. Nesse sentido, segundo o entendimento pacificado do Tribunal Superior Eleitoral, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Segundo o tópico 5 dos embargos, vejo que permanece imagem ampla do plenário. Com a palavra, o juiz Anselmo Gonçalves. Ele fala, porém não aparece na tela. 7551 de 2022 e por meio do acórdão TRE-AP número 8392 de 2024, decisão embargada. Porém, na linha de entendimento do STJ e do Tribunal Superior Eleitoral, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos do julgado e a sua própria conclusão, jamais com outro entendimento ou outra decisão proferida em autos distintos ou no mesmo processo. Aplico esse entendimento à afirmação de contradição entre decisões proferidas neste processo acerca da preclusão, tópico 4 dos embargos, e a afirmação de inconsistência dos entendimentos firmados pela turma julgadora e a inobservância do princípio da isonomia, tópico 6 dos embargos. Via de consequência, as alegações de omissão e de contradição devem ser afastadas. Ante o exposto e fiel a essas considerações, na linha do parecer ministerial, rejeito os segundos embargos de declaração opostos por Silvia Nobre Lopes. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Como vota juiz Normande Souza? Eu acompanho o relator. Juíza Tina Souza? Com o relator, presidente. Juíza Paola Santos? Também acompanho, presidente. Juiz Carmo Antônio? Eu também acompanho o ilustre relator.
Eu também acompanho, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto do juiz relator. Ilustres pares, não há mais processo para julgamento na sessão. Permanece margem ampla do plenário. Declarar encerrada esta sessão. Foco no desembargador João Lage. Incontinente passar a sessão administrativa, porque há quórum para essa sessão administrativa e eu submeto aos pares a ata da sessão anterior. Não havendo óbice, declaro a ata aprovada. Nós temos aqui para submeter a aprovação, porque temos prazo até amanhã, junto ao Conselho Nacional de Justiça, né, são três resoluções. Três resoluções. São aquelas que eu retirei de pauta na última sessão para fazer uma revisão nos atos. Aliás, são 4 resoluções que eu fiz a revisão nos atos e agora sim eu trago a apreciação dos pares para essa aprovação, porque agora aquilo que nós tínhamos identificado realmente foi decotado do texto original. Então, na verdade, em julgamento, o processo administrativo 600.096 de 2024, e trata da Política Nacional de Incentivo Permanece à Participação foco no desembargador João Lage, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, usa óculos de armação escura, traje a toga preta. A incentivação da participação feminina no âmbito deste tribunal. Eu acho que as resoluções chegaram às mãos de todos os ilustres pares e eu submeto, então, a discussão e aprovação. Se não houver nenhum óbice, passamos a colher as votações. Vossas Excelências tiveram acesso, não é? O texto? Acho que sim. Podemos aprovar? Perfeito. Então, aprovada a primeira resolução aí do processo 096. O segundo processo é o processo que trata da instituição da política de gestão da continuidade de negócios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral e da outras atribuições, né? Também está em conformidade com a política de gestão de continuidade firmada pelo Conselho Nacional de Justiça, de modo que eu indago aos pares se podemos aprovar esta resolução também. Perfeito, não havendo nenhuma objeção, resolução aprovada. O número 3 da pauta, eu vou retirar de pauta para decidir em gabinete, porque é o caso, inclusive, de nós nem avançarmos nisso, né? Que era uma resolução que tratava de norma relativa aos exercícios da jurisdição eleitoral do primeiro grau, mas não vai se aplicar para essa eleição, então isso aqui não vamos apreciar isso hoje. Em julgamento, item 4, que é o processo 600.101 de 2024, que trata da alteração da resolução 406, que dispõe sobre o regulamento da Secretaria do TRE e da outras providências, e assim, aqui é que eu vi aquelas inconsistências, Carmo. Falei para Vossa Excelência que eu tive que, porque colocaram requisitos que não estavam na norma que impossibilitariam, por exemplo, a Alessandra, que é minha chefe de gabinete, ela não preencheria todos aqueles... Imagem ampla do plenário com a palavra desembargador João Lage. Não sei de onde copiar e colaram, mas a redação original não tratava daquilo. E, logicamente, a prevalecer aquela redação, a administração posterior à nossa, seria realmente muito prejudicada, de forma que nós fizemos a correção. Agradeço ao Seixas, que mesmo de férias deu esse apoio, tá bom? E a minha sugestão é aprovarmos, porque agora sim está toda em ordem. Eu indago aos pares se tem alguma objeção a essa aprovação. Perfeito. Então, aprovada também essa resolução, eu não tenho nenhuma comunicação, nenhuma proposição. Foco no desembargador João Lage. O desembargador Carmo Antônio, você tem alguma? Nenhuma, Excelência. Doutor Anselmo Gonçalves? Nenhuma, senhor presidente. Doutora Tina Souza? Nenhuma, presidente. Doutor Normandes Souza? Também nenhuma. Doutora Paula Santos? Nenhuma, presidente. Então, nada mais havendo, resta-me agradecer aí o apoio da Sejud, o apoio de todos aqueles que colaboraram para essa sessão acontecer. Declaro encerrada a nossa sessão, convidando a todos amanhã às 16 horas para a nossa penúltima sessão deste mês. Muito obrigado, até amanhã. Tenha uma boa tarde de descanso.
sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados.